Bom, daqui a pouquinho você vai acompanhar mais um episódio da nossa série A Força do Esporte aqui na Record Interior, tá? E nesse clima de Olimpíadas também, nós estamos acompanhando os atletas de alto rendimento. E aí fica a pergunta, como que eles conseguem correr, nadar, competir por tanto tempo e a hora que acaba a competição, eles nem parecem cansados? Bom, é por isso que hoje eu recebo aqui no estúdio o Rafael Dias, que é preparador físico do Franca Basquete e vai bater um papo com a gente. Rafael, muito bem-vindo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. E eu já vou te passar essa pergunta aí. Quando que a gente sabe que um atleta que é um atleta amador, ele passa a ser considerado um atleta de alto rendimento? Necessariamente quando ele se passa a participar de competições, a se tornar profissional ou não? O que realmente faz diferença é a hora que ele realmente começa a ter resultados expressivos. Aí ele sai do amador realmente e passa para um atleta de alto rendimento. É isso que faz a real diferença entre um atleta amador e um atleta profissional. E nesse caso, né, para considerar aí um atleta de alto rendimento, ele tem todo o cuidado não só na questão física, mas na questão da alimentação, na questão psicológica, influencia muito tudo isso, né, Rafael? Hoje, principalmente, aqui no SESI a gente consegue ter um grupo muito grande, tem psicólogo, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem preparador físico e tem toda a parte técnica. Então, nesse grupo todo, a gente consegue vendo o que o atleta precisa mais, o que ele tem mais dificuldade e em cima dessa dificuldade para melhorar o rendimento dele. A gente tem que ir atacando as dificuldades, porque as coisas que os atletas têm de bom, eles já fazem muito bem. A gente consegue melhorar um pouquinho, mas onde ele vai conseguir melhorar mais é onde ele tem um pouco mais de dificuldade. A gente vai em cima, geralmente os atletas não gostam de treinar, exatamente porque é a dificuldade deles, mas é onde tem que treinar mais firme para eles conseguirem melhorar o desempenho. E nós estamos vendo até alguns atletas, né? No caso aqui, o Rafael, preparador físico do Franca Basquete, atual campeão mundial de basquete, para você ter noção, né? Batendo uma equipe da Alemanha, que também é uma das melhores, é um dos melhores basquetes do mundo, né? A gente está vendo aí imagens também do nosso Franca Basquete. E como você falou, eu imagino que a rotina também, Rafael, deve ser muito puxada, né? Porque um atleta de alto rendimento, a vida dele é para isso, né? A rotina é bem desgastante, principalmente em alguns momentos onde a gente precisa aumentar a intensidade dos treinamentos para eles conseguirem aguentar o jogo, né? A gente vê o jogo, vê lá só a parte da competição, o jogo, a corrida, só a parte lá, e aí vê no pódio, que a gente está vendo alguns atletas aí na Olimpíada, vê essa parte aí, você vê como os atletas ficam extremamente felizes, porque é uma dedicação muito grande para conseguir chegar naquele momento ali. Ninguém vê, todo mundo só vê a glória, mas o por trás é bem duro. É treino todo dia, é se cuidar da alimentação, cuidar do sono, da recuperação entre os treinamentos, porque muitas vezes tem treino de manhã, treino à tarde, e aí o atleta tem que estar bem preparado para conseguir render no treino da manhã, descansar, render no treino à tarde para melhorar o rendimento. Então é uma rotina bem pesada. A parte de recuperação hoje é vista com muito cuidado, exatamente para conseguir fazer o atleta desempenhar toda vez que ele precisa no mais alto nível. E como você falou, tem a parte da alegria do pódio, tem a parte da decepção, quando o atleta, a gente escuta muito falar, olha, perdi um ciclo, ou foi um ciclo inteiro, agora vou ter que começar de novo, porque são 4 anos de dedicação para, às vezes, poucos segundos ali que valem a medalha, né? A gente pega, principalmente os esportes onde é por tempo, a diferença entre o primeiro e o oitavo chega a ser menos de um segundo. Então, você trabalha 4 anos da sua vida abdicando de muita coisa para chegar ali e, às vezes, não ter o resultado melhor que você poderia dar, aí você acaba se frustrando um pouquinho. Aí entra também a parte psicológica, que é muito importante. Precisa ter um respaldo, não é? O psicólogo não tem que estar ali só na hora para pagar um stand, ele tem que estar presencialmente com o atleta, conversando sempre, fazendo as atividades, para ir preparando o atleta, o mental do atleta, para na hora da competição ele realmente estar, eu estou tranquilo, eu sei o que eu preciso fazer, vou fazer o meu melhor e aqui é só alegria daí para frente. Mas tem toda a parte de preparação antes que a gente tem que ter muito cuidado. E o público que está assistindo a gente agora, muitas vezes tem um trabalho, né, uma rotina profissional também, mas é muito diferente de um atleta, porque o atleta muitas vezes, né, a gente ainda tem às vezes o final de semana, um dia de folga, você pode curtir, acordar mais tarde, né, dormir mais tarde. O atleta já muitas vezes não tem isso, né? Até a vida pessoal dele, ele tem que pensar, muitas vezes, não é tudo que ele pode fazer. Uma noite de sono perdida pode significar um resultado ruim lá na frente. Com certeza, a gente já tem estudo mostrando, imaginando que a nossa semana começa numa segunda-feira.
Se a gente dormir mal de domingo para segunda, já tem uma perda de rendimento a semana inteira. Para você recuperar... Tem reflexo lá no final? Tem reflexo lá na frente. Para você recuperar, é mais ou menos uns 7, 8 dias para você voltar àquele início onde você não dormiu bem. Então, se dormir mal uma noite, em 7, 8 dias é que eu vou começar a voltar ao que estava. Então, se não cuidar disso daí, a gente tem grandes problemas. Atletas amadores, como não tem esse rendimento necessário todo dia, a gente com uma noite mal dormida, às vezes a gente consegue recuperar, não tem tanto problema. Mas o atleta profissional, a vida dele realmente é muito regrada, né? Agora, Rafael, também existem algumas frases de efeito que você pode até falar se é mito, se é realidade ou não, né? Se fala, por exemplo, que o imposto do esporte é a lesão, né? Tinha um fisioterapeuta muito famoso que falava muito isso. Então, quando o atleta faz um esporte de alto rendimento, né? Ele, não que não seria aconselhável, mas ele acaba lesionando, forçando mais o corpo. Seria saudável ser um atleta é saudável ser um atleta de alto nível e colocar... Eu vi esse tempo atrás o Cielo falando que ele nadava e depois ele vomitava depois do treino. Quer dizer, isso chega a ser saudável? O lance é assim. O atleta ele tem um foco muito diferente de uma pessoa comum. Uma pessoa comum, a partir do momento que tem alguma lesão, alguma coisa, vai ficar um mês parado, toma um remédio, faz alguma coisa e tá tudo bem, porque ela não depende disso para desempenhar o que ela quer, o que ela gosta de fazer. Além de tudo, o atleta geralmente ama o que ele faz. Então, ele faz de tudo para conseguir desempenhar o que ele gosta. Muitas vezes, ele acaba machucando e aí, mesmo machucado, ele tenta continuar praticando. Essa é uma dificuldade que tem na vida do atleta. A gente tem que conseguir conciliar o que é o performance e o que não consegue. Às vezes o atleta vai lá machucado, traz um recorde, traz alguma coisa boa. Nós temos a esgrima agora brasileira que estava até com tumor, né? E competiu à base de analgésico. Né? O atleta acaba se passando por isso, por querer fazer o que ele realmente precisa. Agora, se a gente vai para o outro lado, que nem você comentou, de atleta amador, machucou, vai fazer do mesmo jeito, aí eu acho que já é uma outra situação. Você não depende disso para desempenhar. Aí não seria saúde. Aí não seria saúde. O atleta, às vezes, faz isso muitas vezes até, ele faz contra o que o médico, o fisioterapeuta, o preparador físico pede para ele fazer. Mas ele faz porque ele quer, de qualquer jeito, chegar ali, disputar, dar o melhor dele, e aí ele acaba indo mesmo, às vezes, contra a recomendação. Não é o ideal? Não é o ideal, mas aí envolve outras coisas. Como você falou, imagina, você se preparou 4 anos para o ciclo, chegou na hora do ciclo, na hora da competição, você às vezes tem uma lesãozinha pequena ou às vezes até um pouco maior, e isso vai te tirar. O atleta se sente mal também, porque ele se preparou 4 anos da vida dele, às vezes mais que isso, para chegar ali e na hora que poderia fazer, ele acaba não podendo por algum tipo de lesão. Então, geralmente, principalmente acho que em Olimpíadas, em campeonatos, Copa do Mundo, coisa assim, que o tempo de disputa é maior, né? Que é muito longo no ciclo, né? O atleta acaba abrindo mão de algumas coisas, às vezes se sacrificando para conseguir participar, para conseguir mostrar o que ele tem para todo mundo, e aí, assim, ele se sentir feliz, né? Se sentir satisfeito. Rafael, até já agradecendo a sua presença aqui com a gente, a entrevista está rendendo muito, vamos marcar mais vezes aqui com o Rafael, bater um papo com a gente, fala super bem. Ô Rafa, perguntando o seguinte, para quem está acompanhando a gente em casa, não é atleta profissional, a dica, você como preparador de um time de basquete campeão do mundo, né? Para quem vai na academia, quero ir todos os dias, quero fazer 2 vezes por dia, ou para quem está começando agora no esporte, né? Esses meninos, esses jovens, adolescentes, ou até numa fase de 10, 11 anos ali, quero ser atleta lá na frente, vou forçar, vou mudar a alimentação, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, né? Tem que ser feito com acompanhamento. Se você realmente quer ir para uma parte de competição, é acompanhamento. Preparador físico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, tudo que você puder fazer, tudo que você tiver condição. Vai atrás que você vai ter resultado. Fazer por conta é sempre complicado, porque você não sabe se você está fazendo certo ou errado. Existe muito hoje, por causa da internet, você vê falando do basquete, eu vejo o LeBron James, que é um dos astros da NBA, o maior astro hoje em dia, vou fazer a mesma coisa que o LeBron James faz. A dieta que ele faz. A dieta, o exercício, Ronaldo, né? Tudo é a mesma coisa. Aí vem a criança de 10, 11 anos que quer fazer igual ele. Não vai conseguir fazer igual ele. Aí a gente tem que ter... Por isso que tem que ter o acompanhamento. Principalmente, se você pegar de 10 até 20 anos, que começa a virar realmente um atleta profissional, são 10 anos de trabalho.
Então é um ciclo muito grande, tem muita etapa para seguir, muita etapa para passar. E geralmente a gente, às vezes, a gente vê gente pulando etapa. Geralmente quem pula etapa não chega lá na frente. Então tem um processo pedagógico de muito longo para a gente conseguir chegar lá, virar aquele menino de 10 anos virou um astro de algum esporte aí. Então é um processo bem longo, com muita coisa indo, a gente não pode querer pular etapa. Tá aí, muito bom, muito obrigado, Rafael Dias, está aqui Obrigado, com a gente ao vivaço. Ele que, inclusive, naquela bola do Lucas Dias, tinha um pouquinho do Rafael também lá, não tinha, na ganhar o Mundial? É toda uma equipe, não é só ele, né? Toda uma equipe. Rapaz, foi todo mundo. Você vê os caras jogando, o Lucas Dias, o Jorginho, mas por trás tem uma galera muito top aqui. O Rafael está entre eles. Obrigado, Rafael Dias, ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral. Ele que é preparador físico do nosso Franca Basquete, campeão do mundo. E, claro, vai voltar mais vezes para bater papo com a gente, trazer informações preciosas, principalmente para essa juventude que quer se tornar um atleta de alto rendimento, mas começa errado, né? Tem que começar certo.